reconciliation without truth. These 215 children brought out that truth. The psychological and the mental abuse in there was very traumatizing on my self-esteem and my identity. Because if you're named like, you're a sinner, you're dirty Indian, you're no good for nothing. Like, just telling a little girl, like all those, like, for 9 years, I came out of there with really, really low self-esteem. I went there speaking Soto. I came out speaking only English. I don't know my language. I experience hearing loss. I have hearing aids that I wear because of the blows and the hits to the head. We experience all levels of abuse. We were beaten if we spoke our language. Of course, we also know that residential schools were only one piece of a larger colonial system, and the work to right these wrongs, both past and present, is far from over. These little ones, these precious little ones who were buried unceremoniously with disrespect and disregard, are giving us a real opportunity to reflect again on who we are. For the Roman Catholic Church to continue not to apologize, I think will be a crime. They have to apologize. I'm talking about the Pope now. Because in 2016, I wrote a message to Pope Francis, and it was sent to him, and we never received a response back. As a Catholic, I am deeply disappointed by the position that the Catholic Church has taken now and over the past many years. My experience in residential school, I carried it alone for a long time. I never shared with my children or my family or even with my siblings. There's stories yet that haven't been heard. And now is the time. The world, the world's watching. Canada needs to be held responsible. O Brasil não existiu, o Brasil é uma invenção. E a invenção do Brasil, ela nasce exatamente da invasão, inicialmente feita pelos portugueses, depois continuada pelos holandeses e depois continuada pelos franceses, num moto sem parar, onde as invasões nunca tiveram fim. Nós estamos sendo invadidos agora. Isso aí, pessoal. Sou eu novamente. E antes de eu começar, eu gostaria de glorificar o nosso Deus, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus de Moisés, e abençoar seu filho, Cristo,
que é grego para Salvador, o Salvador das 12 tribos. Glória, pessoal, glória. Bem, como no momento desta gravação é sábado, né? Sábado Santo, o dia de descanso do Altíssimo Pai, o Deus de Israel, o Deus das 12 tribos, né? E com isso eu desejo a todos vocês Shabbat Shalom, meus irmãos e irmãs. E como vocês perceberam, deixa eu parar nessa imagem, né? Como vocês perceberam, né? Como esse irmão ele disse corretamente, Brasil é apenas uma ideia, né? É um título colonista dado pelo diabo do colonialismo, né? O diabo colonista, né? Nós sabemos quem são eles, né? A semente da serpente, né? E eles chegaram aqui, né? Eles invadiram as nossas terras, né? Aqui nesse lado do mundo estavam as 10 tribos, né? Porque elas não estavam perdidas, elas já estavam aqui, né? Assim como descrito no segundo livro de Esdras, capítulo 13, verso 40 a 45, né? Eu tenho até um vídeo que está sempre abaixo de todos os meus vídeos que se chama O Caminho das 10 Tribos, né? Vocês podem ver, e lá é um pequeno vídeo que eu fiz descrevendo esse percurso das 10 tribos, né? Porque eles dizem que as 10 tribos perdidas, né? Mas elas estavam aqui nesse lado do mundo, na quarta parte do mundo, né? Porque o continente americano é conhecido como a quarta parte do mundo. Vocês podem perguntar de um professor, né, de geologia, ele vai responder isso para vocês. E indiferente do que muitos irmãos ficam fazendo, já que eles adoram ficar vendo os vídeos de pregadores de livros escritos pelos inimigos, né, pelos colonistas, né, como exemplo Brasilidade, não, ok? Esse lado do mundo se chama Azaré, né? Assim como descrito na palavra do Altíssimo Pai, porque nós temos que colocar um limite nas coisas, ok, pessoal? Eu quero agora ser direto porque muitos de vocês, como vocês só ficam vendo vídeos de idiotas pregando de livros escritos por gentios, né? Muitos de vocês também costumam me atacar colocando as palavras destes livros acima da palavra de Deus. Então a gente tem que colocar um limite, pessoal. A gente tem que colocar um limite. Eu vou repetir mais uma vez, eu uso como base a Bíblia do Rei James, do King James, que está escrito em inglês. Sim, inglês, pessoal, porque a verdade nunca vai estar traduzida para português, não, ok? Se você não é hábito no inglês ou numa segunda língua, né, no espanhol, então eu sei o quanto pode ser difícil para irmãos e irmãs que não entendem outras línguas, né, que a Bíblia se refere, né, como línguas, né, só que os idiotas, os hipócritas que estão na igreja... Eles explicam isso como sendo línguas inventadas na mente, né? Línguas, pessoal, línguas, né? Português, alemão, inglês, francês, né? Idiomas, né? É isso que a Bíblia se refere, e não a línguas imaginárias, né? Então, eu sei o quanto pode ser difícil para muitos irmãos e irmãs quando vocês não têm... quando vocês não conhecem ao menos uma segunda língua, né? O inglês ou o espanhol, né? Porque muitos de vocês esperam sempre que tudo esteja sempre traduzido em português. Vocês podem esquecer isso. Eu uma vez até estava lendo num livro, num artigo, no jornal, mas online, né? Que eles estavam mencionando exatamente isso, porque os livros e o conhecimento em geral, o conhecimento básico em geral, está predominantemente sempre escrito em inglês. Então, irmão, vocês vão ter que aprender inglês, né? Ou esperar para irmãos como eu que faça a tradução para vocês, né? Mas a gente tem que colocar um limite,
tem que haver um limite. Não é qualquer livro que vocês pegam por aí, né? Apócrifo de São Pedro, que vocês vão colocar como sendo a palavra de Deus. Muitos desses tais chamados apócrifos, irmãos como, né, nós que somos representantes das 12 tribos, os irmãos nos Estados Unidos, tudo mais, nós que estamos em um espírito, né, que estamos todos nós pelos 4 cantos do mundo pregando a mesma coisa, né, nós não sabemos de onde vieram esses livros, não, ok? Existem muitos apócrifos por aí, apócrifo de não sei o que, apócrifo de Adão e Eva, apócrifo, né? Não sabemos de onde vieram esses livros, por isso que a gente coloca o limite. A gente só usa os apócrifos que são mencionados na Bíblia do Rei James. Sim, aqui está escrito em inglês. Se vocês não conseguirem encontrar uma tradução, vocês vão ter que tentar usar a inteligência artificial da Google, né? O tradutor da Google, né? Ou procurar alguém que possa traduzir para vocês, né? Mas tem que ter um limite, ok? O nosso limite, nós representantes das 12 tribos, é a Bíblia do Rei James em inglês. A Bíblia do Rei James em inglês. Então, no segundo livro de Esdras, capítulo 13, verso 40 a 45, descreve exatamente a jornada das 10 tribos para esse lado do mundo que é conhecido biblicamente como quarta parte do mundo, né, no livro de Apocalipse, e no livro de Esdras é conhecido como Arzaré, ok? Esse lado do mundo é conhecido como Arzaré. Não é Jerusalém, não é Betlehem, ok? Como está escrito em livros escritos por gentios. Novamente, né? Jeremias, capítulo 10, verso 1 a 2, não é para prender a porra dos caminhos dos gentios. Mas muitos de vocês ainda continuam. E muitos de vocês vão cair por causa disso. Ok? Então, como esse irmão diz, Brasil é uma ideia, né? É um título dado pelo diabo colonista. Ok? Tinha gente aqui com história, alguns desses povos com história de 2.000 anos. Os Guarani hoje se atesta que tinham 4.000 anos, digamos assim, de compreensão de si como povos, e que se relacionava com os povos andinos e que reivindicavam diante dos andinos uma territorialidade e um respeito pelos povos andinos desse território, que é uma parábola dessa parte que vem lá do que seria o Pantanal, passando por parte do que é Mato Grosso, o Noroeste Paulista, atravessando o Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, pegando uma parábola desses territórios que formam uma cosmogonia onde os Guarani circulam caminhando em busca dessa tal de terra sem males. Uma cosmovisão Guarani que busca um lugar que é um espelho da terra, mas que não tem todos os defeitos daqui da terra. Um lugar melhor do que a terra, que é a terra sem males. Ok? Eu quero que vocês entendam isso. Entre 8 e 40 milhões de habitantes viviam aqui nessa terra chamada Brasil. Ok? Nessa terra intitulada Brasil nos dias de hoje. Antes da chegada, né, dos caucasoides, né, do diabo branco. Ok? Aqui no Brasil já havia 40 milhões. Né? Então, né, esse cientista, né, nós sabemos que são tudo também colonistas mesmo, né? Essa coisa esse entendimento de ciência nos dias de hoje, tudo também vem do colonista, né, do colonizador, porque eu já vou dizendo para vocês, né, a única ciência, realmente a verdadeira ciência que eu reconheço como ciência, é a ciência da tecnologia, né? Porque essa é a única verdadeira ciência. Porque é algo que a gente pode ver, que a gente pode tocar, né? O ventilador, a televisão, nossa internet e tudo mais. E por incrível que seja, né, o caucasoide vai logo dizer que eu estou mentindo. Tudo isso veio de negros e nativos. Sim,
A tecnologia, 90% dela veio de negros e nativos. E eu acredito que são 100, porque mesmo quando eles ficam dizendo que alguém, né, como o Thomas Jefferson, né, eu acho que é Thomas Jefferson, né, ou Edison, uma coisa assim, que dizem, os americanos, né, dizem que ele inventou a lâmpada. Na verdade, foi o negro escravo do Thomas F. Jefferson, né, que inventou a lâmpada. Então existe toda assim uma história por trás do que eles nos contam nas escolas, né, que eles mantêm sempre segredo, né? Eles, né, a maioria das coisas. E eu acredito até mesmo que essa ciência que veio desse Einstein também, na verdade, veio de negros, porque existe uma imagem, né, que se você for procurar pela internet, eu tenho certeza que tu encontra, onde está Einstein com uns 5, 6 negros, irmãos negros, né, numa sala de aula, né, não numa sala de aula, na sala dele, né, do Einstein mesmo, né, e eu acredito que eles estavam todos juntos, né, tentando descrever, né, essa relatividade do espaço-tempo, né? Que depois eu acredito que o Einstein simplesmente pegou para ele e colocou a assinatura dele, né? Sem mencionar os outros. Porque é isso que eles fazem. É isso que o Caucasoide faz. Ele quer sempre pegar tudo para si, né? Colocar como se ele tivesse feito, né? É que nem como o caucasiano, ele gosta de ficar promovendo que foram os velhos gregorianos que inventaram a filosofia e a matemática e a geometria. Mentira. Quem inventou a filosofia, a matemática e a geometria foram os egípcios, né? Mas como o Caucasoide está no poder, o que ele faz? Ele fica o tempo todo promovendo os velhos reinos dele, né? Ele sempre se coloca como se ele tivesse feito, né? Hoje, a gente, por exemplo, vai olhar em áreas que são de terra firme, quer dizer, longe dos grandes rios, e você encontra também um monte de evidências de populações lá ocupando. Quer dizer, qualquer lugar na Amazônia que você cave um buraco, você encontra evidências de populações indígenas do passado. Ao longo do rio Amazonas existiram sociedades complexas, sociedades que eram estratificadas, tinha exércitos, tinha camada de sacerdotes, etc. Mas o que se pode dizer é que essa população não era de nenhuma maneira homogênea. Ela era bastante diferenciada. Você tinha gente com digamos assim, com elaboração de processos construtivos de uma identidade, de uma cultura de 2.000 anos, de 3.000 anos, mas você tinha povos também que circulavam e que podiam ter vindo dos Andes nos últimos 200, 300 anos. Eles iam fazer uma adaptação ecológica à paisagem, a nova paisagem que eles iam encontrar, que era do Cerrado, da Mata Atlântica. Essa formação que a Mata Atlântica apresentou quando os europeus chegaram aqui, que os viajantes, os naturalistas piraram com essa Mata Atlântica, essa Mata Atlântica era o produto, o resultado de alguns milhares de anos de interação com seres humanos que fizeram esse jardim. E essa parte eu quero simplesmente falar o que eu acho dessa, né? Quando vocês viram que o colunista, o Caucasoide ali estava falando que nem todos eram homogêneos e tudo mais, de novo querendo colocar aquela imagem do índio selvagem, né? Só que na verdade não era assim, porque aqui havia colonizações. Eles viviam todos entre eles como uma civilização, né? O Caucasoide gosta de querer, né, forçar a ideia de que foi ele que trouxe a civilização. Não, a civilização já existia aqui, né? O Caucasoide que ele fez foi roubar depois tudo isso da gente, né? É que nem a Europa, né? O Caucasoide ele só ensina sempre tudo a partir de 1500 para cima. Vocês já prestaram atenção nisso? Preste atenção nisso, nos filmes e tudo mais. Eles colocam 1500, 1450.
eles nunca colocam entre 700 e 1400. É difícil você ver essa parte histórica sendo contada do ponto de vista do Caucasoide. Por quê? Porque nesse período quem reinava na Europa foram os mouros. As 12 tribos reinaram a Europa. Mas essa parte da história eles não contam. Eles queimaram os livros e tudo mais. Eles nunca contam essa parte da história. Que houve um período de quase 1000 anos que quem reinava a Europa foram pessoas de cores. Né? Essa parte eles nunca contam, né? Por isso que nos filmes sempre começa o tempo medieval, 1500, pronto. É sempre assim, vocês têm que prestar atenção nisso, né? Porque o Renascimento, o Caucasoide teve seu renascimento a partir de 1400 para cima. Então é por isso que eles só contam a partir desse período. Mas então eles gostam de mostrar essa imagem selvagem, né? Dos indígenas aqui nesse lado do mundo, né? Só que na verdade isso é uma mentira. Aqui havia uma civilização, havia tudo, a gente tinha o calendário asteca e tudo mais, né? Só para vocês entenderem, a asteca vem da palavra Asher, né? Uma das 12 tribos de Israel, né? Só que com o tempo a palavra por causa da mistura, né, da invasão do colonista e o espanhol, né, e tudo mais, a palavra Asher acabou virando a asteca, né? Mas é uma das tribos, né? Mas então, havia uma civilização aqui, e como ele disse, são 40 milhões aqui no Brasil, e pelo restante desse continente chamado América, que na verdade, como eu disse, chama Arzaré, né? Se estendiam mais de 150 milhões de povos, né? E entre eles eles criaram uma civilização, né? Com venda, compra, troca e tudo mais, entendeu? Agora, encontrar esses livros que é difícil, né? Nos dias de... Por quê? Porque o Caucasoide agora ele sempre quer fornecer na estrutura escolar, ele quer sempre fornecer tudo do ponto de vista dele, né? Ele que descobriu, ele que fez isso, ele que não sei o que, Tiradentes, um branco, Colombos, né? E tudo mais. Aí ele quer sempre se colocar como aquela raça que construiu tudo, que construiu esse mundo ao nosso redor. Só que é mentira, né? Até nisso já é mentira, porque eles precisaram de escravo para construir esse mundo. Então, é tudo uma ilusão por parte, né, do colonista. Mais uma coisa, né? Eles gostam o tempo todo de ficar mostrando imagens de nativos que têm características de asiáticos. Se vocês prestarem atenção, o irmão disse que há 200, 300 anos atrás tinha um certo povo que já vinha para cá sem ter sido o colonista, né? Então eu acredito que foram esses asiáticos. Os asiáticos vieram para cá, né? Para se instalarem nesse lado do mundo, né? Como nativos, né? Só que eles são asiáticos, né? Eles são moebitas, eles não são descendentes de Jacó. Mas, novamente, né? Toda vez quando tu vê em mídia, imagens, filme, eles gostam de pegar a imagem do asiático como nativo. Mas, pessoal, eu estou aqui em Manaus. Aqui em Manaus também é uma cidade indígena, na verdade, né? A maioria do povo são nativos. E eu não vejo só nativo com características de asiático, né? Então tome muito cuidado também com isso, né? Que o Caucasoide, eu me lembro uma vez que eu estava num grupo
né? Aí eu estava pregando sobre as 10 tribos, aí apareceu logo um caucasiano, né? Um moleque, né? Um rapazinho, um caucasoide, dizendo: os nativos do Brasil são tudo asiáticos. O que são tudo asiáticos? Os nativos daqui são negros, né? São negros, os chamados hispânicos, e nem todos eles têm características de asiático, porque aqueles que têm características de asiático é porque eles provavelmente são imigrantes asiáticos. movimentado, né? E é uma coisa, seria uma espécie de mundo, assim, um mundo que poderia parecer assim, com o mundo europeu sem a sua Roma, né? No sentido que você não tinha uma capital, um lugar que centralizava, em que todas as estradas, né, vão dar em Roma. Você tinha, mas elas estavam conectadas. O que a gente encontra de estradas, o que a gente encontra hoje de geoglifos, o que a gente encontra de canais, a gente encontra, esse pessoal estava ocupando esse espaço, esse pessoal estava circulando, esse pessoal estava em contato. Eles se relacionavam com os Quechua, com os Aymara, com os povos andinos, com o Império do Taiwan de Suyo, que tinha em toda essa espinha que é os Andes. Quando os brancos chegaram, eles foram admitidos como mais um na diferença. E se os brancos tivessem educação, eles podiam ter continuado vivendo aqui no meio daqueles povos e produzido outro tipo de experiência. Mas eles chegaram aqui com a má intenção de assaltar essa terra e escravizar o povo que vivia aqui. E foi o que deu errado. Então eu digo isso, qualquer uma pessoa que estiver me ouvindo falar, e se você se sente parte dessa continuidade colonialista que chegou aqui, você é um ladrão. O seu avô foi, seu bisavô foi. Exatamente. O que eu sempre, eu já preguei, né, várias vezes, em vários vídeos meus, o caucasoide. Se tu tá agora aí, né, tu tá vendo meu vídeo e tu não é um caucasoide, né? Porque o caucasoide, né, já deve estar procurando por mim aqui para banir esse vídeo, né? Mas, né, qualquer caucasiano que tu vê, mesmo se tu tiver parentes caucasoide, cada um deles é descendente de assassino. Cada um deles. Se tu tá aqui já por várias gerações aqui nesse lado do mundo, tu é um descendente de assassinos. Isso não vai mudar, né, aquele caucasoide, mas o que eu tenho a ver? Por que eu tenho que ser julgado por algo que eu nunca fiz? Porque tu tá se fazendo de cúmplice do sistema opressor que foi estabelecido nesse lado do mundo há 500 anos, já há 500 anos. Tu é cúmplice, tu faz parte do problema. Ok? O Altíssimo Pai, ele não vai pensar, essa daí não fez nada não. O Altíssimo Pai vai pensa exatamente assim, tá aí porque antes mataram o povo que esteve aí antes, né? O povo que estava aqui primeiro vocês assassinaram. Quase mais de 90% vocês assassinaram. Foi muito sangue derramado. Então, por cada sangue que está sendo derramado até nos dias de hoje, o sangue de vocês vão precisar ser derramados, né? Deixa eu puxar umas escrituras. Não adianta ficar vendo o vídeo sem puxar umas escrituras, né? Como no caso de Deuteronômio 28, as pragas, né? O que ele falou, né? Que o colunista veio para matar, né? Ele foi um invasor, ele continua sendo. O caucasoide nesse lado do mundo nada mais é do que um invasor, não importa o que ele pensa de si. Né? Lembre-se, né? O nosso povo teria que manter os mandamentos, né? Já está no 29 em vez de estar no 28. O nosso povo deveria estar mantendo os mandamentos, né?
Deuteronômio 28:15, será porém que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, né? Na era de Moisés, ele tinha ordenado aos nossos antepassados a fazer isso, mas a gente pode ver nos dias de hoje, né? Da maneira como a gente vive, né? Nós somos oprimidos, então algo deu errado, né? O nosso povo não se manteve, né, nos mandamentos, né, que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas essas maldições e te alcançarão. E uma delas é o quê? Eu acho que é 43, né? Deixa eu ver qual é. Tá aqui, é 49. Deuteronômio 28, verso 49. O Senhor levantará contra ti uma nação de longe, né? Lembra que o irmão estava lá dizendo, né, que, né, a partir do momento que eles nos invadiram, né, o Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra, né? Eles vieram do outro lado do mundo, do velho mundo, né, que voa como a águia. A águia, novamente, simbolizando o emblema dos caucasoides, né? A águia romana, a águia gregoriana, a águia nazista. O caucasoide tem a águia como seu emblema, seu símbolo racial, né? Se é que eu posso dizer assim, né? Então eles vieram e eles são a raça que carrega a águia como símbolo, ou seja, o caucasiano. Não tem como evitar isso. Né? A palavra de Deus, para aqueles que têm um entendimento, ela nos demonstra exatamente de quem está falando, né? Então, o Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra, do outro lado do mundo. Eles vieram para cá, tem a águia como emblema, nação cuja língua não entenderás, né? Eles nos forçaram português, espanhol, inglês, né? Francês, né? Verso 50, nação feroz de rosto, né? Que não respeitará o rosto do velho, nem se apiedará do moço, né? Eles vieram para cá e massacraram quase todo mundo, né? Descoberta do Brasil, aquilo lá era o que os brancos, filhos dos portugueses, pensam que foi a descoberta do Brasil. O mito de origem do Brasil é aquela descoberta, né, com as caravelas, aquela missa em Monte Pascoal. É um mito de origem, gente. Nós somos adultos, a gente não precisa ficar embalado com essa história. A gente pode buscar entender a nossa história com as diferentes, digamos, matizes que ela tem e ser capaz de entender que não teve um evento fundador do Brasil. Quando os europeus chegaram aqui, eles podiam ter todos morridos de inanição, escorbuto ou qualquer uma outra pereba nesse litoral, se essa gente não tivesse recolhido eles, ensinado eles a andar aqui e dado comida para eles, porque os caras não sabiam nem pegar um caju. Eles não sabiam, aliás, que caju era uma comida. E eles chegaram aqui. Então, ainda tem essa outra parte, né? O nosso povo, né? Como, né? Eles sempre... Como não faz sentido, né? Às vezes, quando eles ficam pregando que o nosso povo é selvagem, quando eles muito bem sabem que eles precisaram primeiramente da ajuda do nosso povo para poder entender esse lado do mundo. Eles não conheciam as frutas que nasciam aqui, as doenças que eles poderiam pegar, né? É incrível, né? E hoje em dia o preço de toda essa bondade por parte do nosso povo, opressão e matança, né?
O Caucasoide, se não fosse nem sequer pelo Egito, porque eu já li artigos que dizem que eu estava uma vez à procura do, como se diz, do protetor solar, né? Eu estava querendo saber de onde veio, quem inventou, e eu descobri um artigo bem velho, né? Da parte de um livro, que diz que quem inventou o protetor solar foram os egípcios, né? Então, até mesmo nisso, né? Tem, o Caucasoide só está hoje em dia se protegendo e se multiplicando por causa dessa proteção solar, graças ao negro, né? É sempre assim, né? É sempre assim. Américos doentes, e o Darcy Ribeiro diz que eles fediam. Quer dizer, baixou uma turma na nossa praia que estava simplesmente podre. Exatamente, né? Lembra-se, né? Deuteronômio, não, né? Deuteronômio, Gênesis 25, 25, né? Gênesis, capítulo 25, verso 23 a 25, né? Vocês se lembram, né? Que Rebeca, né? E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor, né? Aquele que nascer primeiro iria servir ao que nascesse depois, mesmo ele sendo gêmeos. Eles são apenas gêmeos por parte da mãe, né? Por serem filhos de uma só mãe, mas eles não são gêmeos ovular, né? Eles não são gêmeos do mesmo ovo, eles não têm a mesma aparência, porque o Altíssimo Pai disse que são 2 nações, ou seja, são 2 raças diferentes, né? Aí 24, e cumprindo-se seus dias para dar luz, e gêmeos no seu ventre. E 25, e saiu primeiro todo ruivo, todo avermelhado. Quem nasce todo vermelho? Ok? Quem? Né? Se tu é uma irmã, uma negra, uma nativa que trabalha, né, no hospital, tu sabe muito bem quem que nasce sempre todo vermelho, né? O Caucasoide, né? Então saiu primeiro todo ruivo e todo como um vestido de pelo, né? Lembra-se, Robbie Williams, né? Um caucasiano, né? Robin Williams, né? Um caucasoide, né? Porque eles, na verdade, né? Eles são... Deixa eu ver. Eu não encontro uma imagem dele, não. Então deixa pra lá. Deixa eu colocar logo aqui. Hairy Caucasians. Né? Porque na verdade, né? Eles são todos cabeludos. Eles são a única raça na Terra que são todo cabeludo desse jeito. Entenderam? Eles nascem cabelo para tudo que é canto. Então, né? Novamente, os descendentes de Esaú, né? Então, e saiu o primeiro, Gênesis 25, verso 25, e saiu o primeiro ruivo, né, todo avermelhado, não tem nada a ver com cor de cabelo, não, de novo, Caucasoide querendo criar novos sentidos para nova palavra, para criar confusão mental, né? Ruivo é um adjetivo, significa avermelhado, e saiu o primeiro todo avermelhado, e todo como um vestido de pelo, todo cabeludo, por isso chamaram o seu nome de Esaú, porque Esaú é hebraico e significa cabeludo, né? Então, eles são todo cabeludo, né? Aqueles de vocês que já fizeram esporte com caucasoides, vocês devem saber que eles fedem. Por quê? Por eles serem tão cabeludos assim, eles têm um odor muito forte, né? O caucasoide tem um odor muito forte. Eu já fiz esporte, já trabalhei, como eu vivia lá na Suíça e tudo mais, né? Caralho, meu, essa raça fede pra caralho. Podia ter matado eles afogado. Durante muito mais do que 100 anos, o que os índios fizeram foi socorrer brancos flagelados chegando na nossa praia.
Querer configurar isso como uma conquista nos termos de uma guerra de conquista do que aconteceu no México, no Peru e em algumas outras regiões, seria ignorar a extensão dessa costa atlântica. Para ocupar, para chegar ao mesmo tempo em todas essas bacias que desembocam no Atlântico, você não tinha que ter uma canoa com 37 português. Você tinha que ter 300 canoas com pelo menos uns 3.000 e tantos portugueses para chegar na nossa praia. Você tinha que fazer um desembarque aqui. Não teve um desembarque. Mas aí nós sabemos, né, que o Caucasoide, ele gosta, ele modifica a história de uma forma que ele tenta se elevar, né, como uma raça heróica, né, superior e tudo mais, né. Eles jamais vão colocar essa... Bem, eles colocam sim, né? Mas essas partes históricas eles só ensinam nas universidades. E agora 3 vezes vocês podem adivinhar porque eles sempre ficam o tempo todo discriminando negros e nativos nessas universidades, né? Um fato de nunca ter tanto negros, né, pessoas de cores nessas universidades internacionais. Por quê? Por causa dessa parte histórica. Eles aprendem a verdade nessas universidades, né, como o fato do o rei James ser um negro, né? Isso foi publicado, é uma publicação de uma universidade. Mas é um livro que pessoas como nós jamais deveria ter lido, né? É entre eles, né? Entre o povo rico e tudo mais, né? Entre a socialite, né? Entre eles, esse é um conhecimento para eles, né? Não deveria ser para nós. Mas como o Altíssimo Pai disse que iria nos acordar, né? Quando ele fala que o nosso povo iria acordar, significa que a gente ia ganhar consciência, entendimento, né? Entendimento, consciência. Então nós iríamos entender até mesmo os livros deles, né? Registros dos contatos, há um desejo de estabelecer trocas, há um desejo de encontrar mercadorias, metal, ouro, e logo isso não se realiza, então é o pau-brasil, são papagaios, são macacos, mas não só, já os portugueses também capturam escravos. Então são trocas, mas já são trocas também, eu acho, desde o início, marcadas por uma tensão de uma sociedade, que é a sociedade portuguesa, de comerciantes que estão nesses navios, da monarquia portuguesa, interessada já na conquista, na dominação, de impor o seu ponto de vista. Levi-Strauss, né? Escravos, né? Deuteronômio 28, verso 68, né? Né? E o Senhor te fará voltar ao Egito. A palavra Egito é grego e significa cativeiro, né? Porque quando a gente fala em Egito, a gente fica pensando sempre em uma cidade chamada Egito, só que na verdade aquela cidade não se chama Egito, né? Ela se chama diferente no hebraico, ela tem um nome totalmente diferente. Essa palavrinha Egito vem da tradução do grego, né? que significa cativeiro. E o Senhor te fará voltar ao cativeiro, né? Porque os hebreus estavam o quê? No cativeiro, né? Em navios, né? Navio negreiro, né? Lembra? Quando o colonista chegou, ele já pegava os nativos daqui, que também eram negros, né? Eles também tinham fisionomia de negros. Também, de novo, essa ideia de querer achar que somos todos africanos, isso também já é, de novo, uma ilusão, uma mentira, né? Uma confusão criada novamente pelo colonista para criar uma confusão mental, um mau entendimento, né? Porque não, os nativos aqui também muitos dos nativos aqui tinham fisionomia de negro, é claro. Eles eram também descendentes das 10 tribos.
E o Senhor te fará voltar ao Egito em navios pelo caminho de que te tenho te dito, né? Os navios negreiros, nunca jamais o verás. E ali sereis vendidos como escravos e escravas aos vossos inimigos. O Caucasoide, ele é o nosso inimigo. Mas não haverá quem vos compre. Essa palavra, não haverá quem vos compre, significa libertar, né? Nos libertar. Porque antigamente no Velho Egito, tu poderia comprar a liberdade de um escravo, né? Tu poderia chegar lá e dizer, olha, eu quero comprar a liberdade desse escravo, quanto que tu quer? Aí ele dizia um preço ou ele dizia, não está à venda a liberdade dele, eu ainda quero ele como meu escravo por mais 5 anos, né? Tu poderia comprar a liberdade, é isso que isso significa, mas não haverá quem vos compre, não haverá quem vos compre a vossa liberdade, ok? Muito desses falsos pregadores de livros escritos por gentio não entende nem sequer essa parte, já acha que tem algo, né, que é uma contradição, né? Como é que pode ter escravo se pode comprar, não pode comprar, né? É porque eles não entendem. Mostrou isso muito bem nos estudos dele, essa grande diferença de mentalidade entre os europeus e os povos americanos, os indígenas americanos. Ao contrário dos europeus, os indígenas muito abertos à alteridade, a incorporar o outro, a diversidade, né? Como parte sempre integrante do seu... De novo, né? Por ele ser um caucasoide, ele tem que já incluir mentiras, né? Os nativos americanos, né? Ou seja, ele está querendo se referir àqueles que estavam na terra chamada Estados Unidos, né? Eles eram mais abertos à autoridade? Não, eles também foram massacrados. Tá vendo, né? Por isso que um irmão, né? Eu tô vendo esse vídeo foi um irmão que entrou em contato comigo e disse, irmão, por que tu não vê isso, né? E ele me falou sobre esse vídeo na época quando estava acontecendo, eu estava lendo os artigos nos jornais sobre Canadá, né? Que as crianças foram descobertas, túmulos de milhares de crianças nativas que foram assassinadas lá no Canadá, né? Pela própria igreja católica, né? Porque nós sabemos, né? Eles sabem muito bem quem nós somos e essa igreja que eles chamam de católica, né? Esses falsos cristãos, esse cristianismo foi, como eu sempre disse, esse cristianismo foi... É um cristianismo falso, né? Que desde a era da renascença do Caucasoide, eles corromperam o entendimento bíblico, né? Eles criaram essa falsa ideologia. Deus é amor, né? Vocês sabem. Então, mas para vocês verem, né? Eu disse para ele, poxa, irmão, eu não gosto de ver documentário, porque o documentário sempre é do ponto de vista do colonista, né? Quem produziu isso daqui não foi o nativo, foi de novo a porra do colonista. E a gente sempre vê, quando eu vejo esses documentários, eu já me irrito com parte como essa, né? Lá vem esse filho da puta falar uma mentira, né? Os nativos lá nos Estados Unidos, eles eram mais abertos à autoridade. O quê? Tá maluco, vagabundo? Eles foram massacrados também, da mesma forma, como todos foram, pela tua raça, seu diabo. Da sua visão de mundo. Enquanto os europeus eles não veem o outro, eles sempre, quando veem algo, eles projetam sobre o outro o que eles querem ou o que eles não querem. No caso, por exemplo, o demônio, o pagão, o infiel. Enquanto os índios estavam querendo saber que tipo de corpo esse pessoal que chegou tem, né? Se eles são mortais, se eles apodrecem, se eles morrem, se eles... Outra coisa, né? É engraçado que ele é um descendente, ele é um caucasoide, né? Não esse, o outro que veio antes, né? Mas aí ele fala do ponto de vista, né, terceirizado, né? Como se ele não fosse, como se ele não fizesse parte, né? Muito abertos à alteridade, a incorporar o outro, a diversidade, né? Como parte sempre integrante da sua visão de mundo. Isso. Enquanto os europeus eles não veem o outro, eles sempre, quando veem algo,
né? Enquanto aos europeus, o que tu acha que tu é, idiota? Tá vendo? Por isso esses documentários, ele já se vê como se ele não fizesse mais parte da raça, né? Ele não é mais caucasoide, ele nasceu aqui no Brasil, ele é algo diferente, né? Um alienígena de outro planeta, né? Incrível. Sobre o outro ou que eles querem ou que eles não querem. No caso, por exemplo, o demônio, o pagão, o infiel. Enquanto os índios estavam querendo saber que tipo de corpo esse pessoal que chegou tem, né? Se eles são mortais, se eles apodrecem, se eles morrem, se eles cagam fedido, né? Os espanhóis estavam discutindo, os espanhóis, os portugueses estavam discutindo se esses caras tinham alma ou não, se podiam ou não ser escravizados, né? Então, nos enganaram de muitas formas, com agrados, com afagos, né? Com presentes. Então, né? Foi um roubo. Com presentes, né? Enganando o nosso povo aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Né? Lembra-se, nos enganaram, né? Nos enganaram com presentes, né? Eclesiastes capítulo 7, verso 7. Eclesiastes capítulo 7, verso 7. Mostrou 8, né? 7. Acho que meu dedo tá muito gordo. 7, verso 7, né? Verdadeiramente que a opressão faria endoidecer até ao sábio, né? Esse sistema que eles criaram hoje em dia, né? Esse sistema policial, criminal, essas coisas, né? Vocês sabem, né, que isso daí é sistemático, né? Eles sabem muito bem que a opressão vai deixar alguém depois com necessidade, né? Até o ponto de que ele vai cometer uma maluquice, né? Opressão faria endoidecer até o sábio. Aí eles justificam depois a matança deles, né? A polícia nesse caso, né? Mas é tudo sistemático, né? E o suborno corrompe o coração, né? Presentes, suborno, dá algo em troca, né? Só que o suborno corrompe o coração, né? É o que ela estava se referindo aqui. Eles foram enganados com presente. Foi também essa questão o roubo da própria consciência, né? Também. Porque acho que a gente, quando percebeu que não era, talvez metade das coisas já tinha ido. Roubo da consciência, pessoal. Roubo da consciência. O que isso lembra a vocês? Salmos, capítulo 83. Roubo da consciência. Salmos 83. Ó Deus, não estejas em silêncio, não te cales, nem te aquietes, ó Deus, Deus das 12 tribos, nosso Deus, nosso Altíssimo Pai, porque eis que teus inimigos, né, os inimigos colonistas, né, os gentios, os não descendentes de Jacó, fazem tumulto e os que te odeiam levantaram a cabeça, né? Por quê? Porque a gente vê que nenhum deles serve realmente ao Deus das 12 tribos, né? Eles não servem. O Caucasoide promove o Jesus Borgia branco. Só que a Bíblia diz que ser branco é uma doença, né? Porque o nosso Deus tem cor, né? Então, verso 3, tomaram astuto conselho contra o teu povo, nós, né? E consultaram contra os teus escondidos, né? Pessoas assim, no caso como eu, que a gente fica pregando, mas a gente se mantém longe da sociedade. Por quê? Porque eu sou um alvo grande, na verdade, né? Se descobrirem quem eu sou, né? Com certeza, alguma coisa acontece. Verso 4. E disseram, vinde e desarraiguemo-los para que não sejam nação, né? Nem haja mais memória do nome de Israel. Então,
um roubo da nossa consciência. Os descendentes das 10 tribos se esqueceram agora quem eles são. Os restantes daqueles que eles não mataram, né? É por isso que quando eles pregam, até mesmo nessa parte histórica, né, entre parênteses, eles ficam dizendo que aqui havia milhares de como se diz, né, de indígenas, né, de grupos indígenas, só que na verdade não havia milhares, eles sabiam muito bem que eles eram. Eles, hoje em dia, há mais, por quê? Porque depois de tanta matança, o que aconteceu? Aqueles que sobreviveram tiveram que fugir. Então esses que fugiram ficaram depois longe de suas famílias, de seus grupos, né? Então o que eles fizeram? Eles criaram um novo grupo para si mesmo, né? Mas antigamente não existia essa coisa de milhares. Não, existia, as 10 tribos sempre sabiam que eles eram, né? Descendentes das 10 tribos. Mas existia também esses imigrantes que vinham da Ásia, né? Esses nativos que a gente vê hoje por aqui, que têm aspectos asiáticos, né? Eles são moebitas, ok? Eles não são nativos daqui desse lado do mundo. Eles são nativos moebitas que vieram da Ásia para cá, ok? Então nunca misturem essas duas coisas. Portugal resolve ocupar o território. É claro que ainda de maneira muito tênue, mas compartilhando com particulares, estabelece a doação de vastos territórios no Brasil, ao longo do litoral, e promove, então, portanto, a ocupação desse território. A ocupação significa a fixação de portugueses, a fixação de colonizadores, tendo em vista a implantação de um sistema produtivo. Produzir exige trabalhadores. Esses trabalhadores serão escravos. Se trata de implantar um sistema de produção do açúcar, capitania de Pernambuco, São Vicente, são as que inicialmente têm algum sucesso, já escravizaram indígenas. Quer dizer, quem vai trabalhar são escravos que vão ser capturados. Isso se dá também na manipulação das guerras indígenas entre os indígenas. Os portugueses logo percebem. Viu? Aí eles ficam falando que aqui houve guerras indígenas. Uma coisa que eu posso falar sobre isso é que investigando, né, pela internet e até mesmo falando com certos nativos, essas guerras não eram muito assim guerras como mais assim o ódio pelo fato de que muitos nativos depois aceitavam a sua escravidão, né? E muitos outros queriam lutar contra, né? Então era mais assim uma briga entre eles, não era uma guerra, assim que eles ficavam se matando uns aos outros, né? O que eu posso imaginar é que muitos dos asiáticos talvez tentavam matar os nossos irmãos aqui, né? Porque a gente vê que os asiáticos eles são muito agressivos, né, perante negros e nativos lá até mesmo lá na Ásia. Eu já vi vários vídeos, né? Eles são muito agressivos. A organização social tupinambá pressupõe a guerra. São sociedades guerreiras, são tribos que lutam entre si, mas há uma dimensão ritual, há uma dimensão construtiva, digamos assim, nessas guerras. Os portugueses manipulam isso para utilizar alguns indígenas contra outros, algumas tribos contra outros. Viram? Eles manipulavam depois, né? Olha, a gente te dá trabalho, a gente te dá comida e tudo mais, e aqueles que não estavam querendo ser escravizados, aí eles usavam um contra o outro. Vocês estão entendendo? Aí sim faz sentido. Mas não era uma guerra assim, só porque eles odiavam, tu é essa tribo, eu te odeio. Não, sempre teve a ver com a escravidão, né? Vocês já ouviram do termo, né, o negro de casa, né? The house, né, negro, né? E o negro do campo. O house negro, ele ficava sempre do lado do seu mestre, apoiando seu mestre em tudo e até mesmo exercendo poder sobre os escravos do campo. Ok? Então era mais ou menos essa mesma coisa que acontecia também entre os nativos, né?
que aqueles nativos que se entregavam à escravidão, porque eles recebiam, né, suborno e tudo mais, né, lembra? Então os colonistas usavam depois esses daí para poder pegar o restante que não queria ser escravizado, né? Que não queria fazer questão, que estavam lutando contra esse sistema opressor, né? De conquistar escravos, conquistar esses trabalhadores. O entendimento que os portugueses estavam tendo de que podiam escravizar os índios foi um dos principais motivos dos índios começarem a queimar os engenhos, queimar as novas sítios coloniais e entender que os brancos eram invasores. Quer dizer, demorou para os índios interpretarem que os brancos estavam aqui para ficar e para tomar a terra e, se possível, escravizar os donos da terra. Isso, eles vieram para quê? Para roubar, né? Eles vieram para roubar e matar, né? João, capítulo 10, verso 10. João, capítulo 10, verso 10. Né? O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância, né? Isso aqui é Cristo falando, né? Que Ele que vai nos dar a vida, né, com abundância, né? Mas é claro, né, as profecias nos indicam sempre que a gente teria que primeiramente passar por todo esse sofrimento. Então, quem é o ladrão que veio para cá para roubar a nossa terra, roubar tudo que nasce aqui, né, para nos matar e nos destruir, né? O colonista. Os indígenas vão reagir. Eles vão reagir, temos aí um início de um conflito que é essencial da colonização. A história da colonização é a história da conquista contínua, da guerra contínua, para ocupar o território e dominar os povos. E isso tem um início lá nos anos de 1530 e vai percorrer toda a nossa história. Nós estamos em guerra. Eu não sei por que você está me olhando com essa cara tão simpática. Nós estamos em guerra. O seu mundo e o meu mundo estão em guerra. Os nossos mundos estão todos em guerra. A falsificação ideológica que sugere que nós temos paz é para a gente continuar mantendo a coisa funcionando. Não tem paz em lugar nenhum. É guerra em todos os lugares o tempo todo. Exatamente. Ok? E eu sei que ele está falando agora do ponto de vista de um nativo, de um irmão nativo, né? Porque o negro pode agora olhar para ele e não ver ele como um irmão, né? Mas nós somos todos irmãos, negros e nativos, né? Eu uso a palavra nativo só simplesmente para poder colocar uma diferença entre aqueles com características de negros, né? Que o Caucasoide vai logo dizer volta para a África, né? E nativos, né? Aqueles que são intitulados de indígenas, né? Ou até mesmo hispânico, né? Também existe essa palavrinha, né? Mas aqui, né? Nós estamos em guerra, pessoal. Nós estamos em guerra. Nós estamos numa contínua guerra, né? Até os dias de hoje. O problema é que vocês não percebem. Muitos de vocês estão dormindo e não percebem que isso é uma guerra que nós estamos vivendo. A partir do momento que enquanto o Caucasoide estiver nesse lado do mundo, estamos em guerra, ok? O Caucasoide não é o nosso próximo, ele não é o nosso irmão.
Ele é o nosso inimigo, Deuteronômio 28:68. Sempre estaremos em guerra com ele, né? Eu posso colocar aqui, ó, morrem mais negros que brancos, né? Eu poderia também colocar nativos, né? Agora tá falando de pandemia, né? Isso também é uma mentira. A pandemia, as pragas estão aqui para os colonistas. A violência, Atlas da violência, assassinatos de negros crescem 11,5% em 10 anos, né? No Brasil, os casos de homicídio de pessoas negras, pretas e pardas, tá vendo? Pretas e pardas, negros e nativos, ok? Aumentaram 11,5% em uma década, ok? Nós estamos em uma constante guerra, Eles estão nos massacrando até os dias de hoje. Não existe paz. Ele disse, né? Lembra, não existe essa ideologia da paz. Essa é uma ilusão apenas para manter essa máquina colonista, né, funcionando. Mas isso não existe. Essa coisa de paz não existe. Ok? Nós estamos em guerra, pessoal. Nós estamos em guerra. O seu mundo e o meu mundo estão em guerra. Os nossos mundos estão todos em guerra. A falsificação ideológica que sugere que nós temos paz é para a gente continuar mantendo a coisa funcionando. Não tem paz em lugar nenhum. É guerra em todos os lugares o tempo todo. Ao contrário do que muita gente diz, de que os empreendimentos portugueses tiveram que trazer negros da África para cá, porque os índios não quiseram ser escravos, isso é uma tremenda de uma mentira. Os índios foram escravizados à exaustão, foram mortos aos milhares, sendo explorados pelo trabalho escravo. Os escravos indígenas foram utilizados durante todo o período da colonização. E legalmente, a legislação estabelecida pela monarquia já em 1570 criava condições jurídicas para legitimar a escravização dos indígenas. E essa escravização se deu com um fundamento da guerra justa. Grosso modo, se os indígenas se recusam à fé, são contrários à fé, portanto é justo guerreá-los. Como é justo guerreá-los, então significa que é justo matá-los, é justo ocupar os seus territórios e é justo escravizá-los. Eu escravizo o indígena para salvar a alma dele. É justo matá-los, né? É justo escravizá-los, é justo matá-los, né? Ponto de vista, né? Por isso que eu sempre falando, né? Muitos deles ficam com raiva de mim quando eu digo que o Caucasoide é a semente da serpente. Ele é o filho do diabo, né? Porque que raça pensa desse jeito, senão, né? Os filhos do diabo, né? É justo matar, é justo oprimir, escravizar, né? The fourth part of the world. Onde que está escrito? Apocalipse. Apocalipse capítulo 6. Pronto, encontrei. Desculpa aí, pessoal, né? Esse vídeo vai ficar um pouco mais longo por causa do documentário, né? Apocalipse, capítulo 6. Né? Ok, né? Apocalipse, capítulo 6,
vamos a partir do verso 7, né? E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia, vem e vê, né? E olhei e eis um cavalo amarelo. O cavalo amarelo, né, fazendo referência ao caucasoide loiro, né? Porque ele é o cavalo, né? Ele que carrega, né? Aqui, ó, um cavalo amarelo e o que estava sentado sobre ele tinha por nome morte. Então, o caucasoide, ele representa a morte. Lembra, né? Eles têm o direito de matar, né? Eles têm o direito de oprimir, né? E o inferno o seguia. Do momento que eles pisaram aqui, esse mundo que era um jardim do Éden para as 10 tribos virou um inferno, né? Agora, né? A gente vê até os dias de hoje, é só sofrimento e matança, a polícia matando, até a polícia, né? Para vocês verem, né? O sistema policial, o próprio policial virou assassino do governo já, né? Porque eles matam e não acontece nada com eles, né? Mesmo quando a gente sabe, isso foi homicídio de primeiro grau, cara. Né? E o inferno seguia aí, foi-lhes dado poder para matar, ok? Então, eu sempre soube dessa escritura, eu sei o quanto dói quando a gente lê isso, mas o caucasoide, né, o opressor, recebeu poder do Altíssimo Pai para nos matar. Lembre-se, né? Nós estamos no nosso cativeiro, né? Nós estamos agora sofrendo as consequências de não mantermos os mandamentos, né? Deuteronômio 28:15. Então, tudo isso aqui é consequência. O nosso inimigo foi colocado sobre nós pelo Altíssimo Pai para nos punir, ok? Mesmo que isso doa, e dói muito, eu sei que dói. É a primeira vez que eu estou puxando essa escritura, mas dói, né? Eu nunca quis puxá-la por causa disso. Mas tinha que ser a primeira vez, né? Então, para ele foi dado o poder para matar a quarta parte da terra, ok? A quarta parte da terra, vocês podem perguntar de um professor de geologia, ele vai dizer a quarta parte da terra é o continente americano, amigo. É aqui, nós estamos na quarta parte da terra. Aí tudo fica claro, né? O cavalo amarelo, a morte, né? O inferno. Então foi dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada e com fome e com peste e com as feras da terra, ok? Então, como castigo, o Altíssimo Pai nos enviou aos nossos inimigos, lembra, Deuteronômio 28:68, que iria nos escravizar, e ele recebeu permissão do Altíssimo Pai para nos matar, né? Mas aí que tá, né? O que Cristo disse, né? Que aquele que vive pela espada também vai morrer pela espada. Então, essa bênção que o caucasoide recebeu de poder matar, né? Lembra que o cara disse, né? Eles pensam a si mesmo. Por quê? Porque já faz parte do espírito deles, né? Eles receberam essa permissão. Então, ele já pensa que ele pode matar porque ele tem o direito de matar. O que, né, biblicamente, na verdade, não está errado, né? Mas é triste, né? Ter que admitir isso, né? Mas como nós somos filhos de Deus, eu represento as 12 tribos, eu tenho que admitir, né? Né? Mas como isso é uma bênção, né? Essa bênção é ao mesmo tempo a praga deles, né? Porque Cristo disse que quem vive pela espada vai morrer pela espada. Então o caucasoide recebeu essa bênção por 400 anos, né? Do ponto de vista do negro judeu, né? Aqueles que vieram depois para esse lado do mundo pelos navios negreiros, né? Porque lembre-se, o nosso povo foi escravizado primeiro, aqui nesse lado do mundo, né? Os chamados nativos, hispânicos, pardos, né? Nós fomos escravizados primeiro, depois eles trouxeram os nossos irmãos Judá, Benjamim e os levitas, os considerados judeus, né? E a partir desse ponto que o Altíssimo Pai começou a contar os 400 anos, né? Porque, lembre-se, né? O Altíssimo Pai, o próprio filho dele, o filho amado, Cristo Salvador, ele faz parte da tribo de Judá, né? Então o Altíssimo Pai, ele considera essa como a tribo, né,
preferida, né? Eu vou usar essa palavra, né? Então ele começou a contar a partir desse momento, né? Então no momento que o colunista começou a trazer os negros para cá, né? Da tribo de Judá, Benjamim, Levi, aí começou a contar 400 anos, né? Atos capítulo 7, versos 6 a 7, ok? Eles receberam permissão para matar. Eu sei, dói. Eles são nossa punição. Manter os mandamentos, porra. Mas em vez disso, vocês continuam quebrando Jeremias capítulo 10, 1 a 2, né? Não é para aprender o caminho do gentio. E o que vocês fazem? Ficam vendo vídeos de idiotas pregando de livros escritos por caucasianos, né? Brasilidade é um livro escrito pelo colunista, ok? Tem irmãos que me atacam com certas passagens desse livro colocando acima da palavra de Deus. Imagina. Então, né, que Deus acabe com vocês, né? A própria igreja católica mesmo tentou evangelizar e muitos que não aceitavam era morto, né? Muito de nós era proibido de falar a língua, era proibido de assumir um nome indígena, por exemplo, né? Tinha que negar para poder ser aceito. Então muita gente negou a sua própria identidade, né? Para poder evitar o preconceito ou mesmo para evitar ser morto. Né? Muitas pessoas tinham que negar a sua própria identidade, né? Deixa eu ver se eu consigo me lembrar dessa parte na Bíblia. Peraí, como prohibited, né? Prohibited. Né? Pronto, pessoal. Então, o que ela disse, né? Que era proibido falar na própria língua e tudo mais, né? Eles tinham que reconhecer sempre o poder colonista, né? E aonde que a gente vê isso biblicamente, né? Para isso eu tive que pegar aqui a Bíblia Sagrada Edição Pastoral Online, tá? Vocês também podem usar ela. Por quê? Porque eu preciso do livro, o 2 Macabeus, capítulo 6, verso 6. Livro que, no caso, nessa versão aqui não tem, né? Essa versão aqui é que versão? Né? Deixa eu ver aqui. Bíblias, né? Português, eu acho que essa daqui é a versão que é Almeida Corrigida Fiel, né? É a versão assim básica que é mais espalhada, né? Aqui pelo Brasil, né? Pelo menos, né? Então nessa versão não tem. Vocês vão ter que pegar a Bíblia Sagrada Edição Pastoral, Paulus, né? Vocês estão vendo aqui. Aí vocês vão ter que ir aqui no 2 Macabeus. Eu acho que é aqui embaixo, né? Ou será que eu já passei? Peraí, eu acho que eu já passei. Tá aqui, ó. 2º livro dos Macabeus, né? Capítulo o quê? Deixa eu dar uma olhada rapidinho. Capítulo 6, verso 6, né? Tá aqui, capítulo 6, verso 6. E o que diz, né? No verso 6... Ok, aqui, verso 6. Não se podia celebrar, deixa eu ver se eu consigo marcar pelo menos aqui para que vocês saibam, não dá. Não se podia celebrar o sábado, né? Nem as festas tradicionais, nem mesmo se declarar judeu, né? Todo mês eram forçados a participar do banquete sacrificial, que se realizava no dia do aniversário do rei, né? Quando chegavam as festas de Dionísio, eram obrigados a participar da procissão em honra a Dionísio, com ramos de era na cabeça, né? Ou seja, né, exatamente isso que ela estava se referindo, né? Que era proibido falar a própria língua, proibido se declarar, ser de uma certa tribo, né? Exatamente. Ser aceito. Então muita gente negou a sua própria identidade, né? Para poder evitar
o preconceito ou mesmo para evitar ser morto. Foi só no início do século XVII, ou seja, por volta de 1620, 1630, que os escravos africanos começaram a ser a maioria nos engenhos de açúcar. Até então, a maioria dos trabalhadores escravos eram indígenas. E mais uma coisa aqui para estabelecer logo esse entendimento para vocês, né? Muitos de vocês acham que vocês são africanos. Lembre-se, foram trazidos para esse lado do mundo mais ou menos um pouco mais de 1 milhão, né, de judeus, né, Benjamim, levita, né, de israelitas, de negros, ok? Vocês não são africanos, né? O nosso povo fugiu de Jerusalém depois para a África, né? Essa é a verdadeira história. Mas então, vocês foram trazidos de lá um pouco mais de 1 milhão. O problema é que, né, como até mesmo um pensador caucasoide, colunista, né, ele descreveu uma vez aí num site dele, que ele acha muito improvável que esses poucos, né, 1 milhão, tenha depois reconstruído toda essa América que a gente vê hoje em dia, né, o continente todo. E ele está certo, exatamente isso. Por quê? É porque, novamente, eles nunca falam dos mouros na Europa. Então, muito dos escravos, né, negros, ok? Só para fazer referência a vocês com características de negros, né? Vocês não vieram todos lá da África, não. Muitos, milhões de vocês vieram da Europa, ok? Quando eles escravizaram vocês, eles queriam se livrar de vocês da Europa. Então, eles mandaram vocês para cá, para esse lado do mundo, para que hoje em dia eles pudessem né, começar com esse falso entendimento, essa ideologia de terra branca. Né? O caucasoide é nativo da Europa. Não, o caucasiano não é nativo de porra nenhuma, ok? Branquitude não é, né? Não faz referência à natividade, né? Quem é branco sofre como um albino, como alguém que sofre de vitiligo, né? Isso não tem nada a ver com nativo, não existe terra branca, isso não existe. Portugueses para o sertão, com gado, com essas fazendas, estão encontrando indígenas. São os mesmos indígenas, alguns que recuaram do litoral fugindo do contato e da guerra, ou indígenas que lá viviam há milhares de anos e que resistem. Começam a pôr gado, uma fazenda de gado, os indígenas comem o gado. E isso é interpretado pelos portugueses. Os povos indígenas estão atacando as fazendas de gado, estão impedindo a expansão da nossa economia, impedindo, portanto, o avanço do Império Cristão. Tanto é que logo nos anos 60 começa a surgir uma imagem, que depois é reiterada, de que a expansão portuguesa no sertão está sendo parada por um muro que o demônio criou no sertão. Um muro de índios bárbaros, ou índios selvagens, que resistem à presença portuguesa. Os selvagens são sempre os nativos, né? Nunca são eles, né? Ele lembra, né, daquela parte que eles pensam que eles têm o direito de matar, tudo mais, de tirar a vida, mas os selvagens são sempre os outros, né? Incrível, né? A mente do caucasiano, né? Eu estava uma vez vendo aqui um vídeo pela internet, né, de uma doutora, ela é uma psicóloga, né, e ela estava analisando a atitude da própria raça, né, desculpa, né, ela não era uma caucasoide, era uma indiana, né, uma hindu, né, uma mulher da Índia, da terra chamada Índia, né, uma hindu. O caucasiano, que também é um psicólogo, um professor de psicologia e tudo mais, ele que estava, né, fazendo, verificando, né, analisando sua própria raça, a atitude de sua própria raça, né, junto com essa outra professora. E eles chegaram à conclusão, né, que o caucasoide, ele na verdade, ele é um psicopata. Isso não vem de mim não, pessoal, foi realmente, que ele escreveu num livro, né, didático sobre psicologia, que a raça caucasiana ela é uma raça psicótica,
né? Que ela merece muita atenção e tudo mais, né? E é exatamente isso, né? Isso que se refere como que a raça que diz que tem direito para matar vê outros como selvagens, né? Isso é essa doença psicológica no Caucasoide. Mas essa doença vem de Deus, né? Porque é para eles serem os ímpios aqui na Terra, né? Eles que vão depois ser destruídos, né? Essa guerra se define como total, efetivamente, numa reunião que ocorre na Bahia, em 1669, e nessa mesa grande, como eles chamam, uma grande reunião, se estabelece que, então, a partir de agora, as guerras contra todos os índios do sertão são todas guerras justas, porque os índios do sertão são bárbaros que resistem à expansão da fé. Então, agora, é como que se declara uma guerra total. Nesse processo, né, a uma certa altura, você não tem mais volta. E eu acho que o ponto de vista, assim, o momento que você não tem mais volta nisso é o momento em que, de um lado, as epidemias estão graçando de maneira... Você imagina o seguinte, o Anchieta fala de 30 mil mortos indígenas, né, mortos por varíola no recôncavo baiano. Não dá nem para enterrar todo mundo. Você tem que ter essa ideia de que, de repente, o mundo começa a acabar. Todo mundo começa a morrer. Uma série de surtos de doenças enfraqueceram enormemente essa humanidade indígena que não estava preparada para isso. Quer dizer, a ideia de utilizar essa fragilidade biológica, essa ausência de anticorpos e contaminar os indígenas e levar essas doenças a eles, isso está... Né? Novamente, né? Vocês estão vendo, né? Eles fizeram tudo isso contra nós, mas o nativo que é o selvagem, né? Isso, né? O Caucasoide, caralho, meu, a semente do diabo, né? Todo dado. Então, num certo sentido, há uma guerra biológica. O que se passou aqui durante o processo colonial se você colocar a demografia, como alguns estudos sugerem, na ordem de 80 milhões para as Américas, isso em 1500, 1492, você verá que o que desapareceu boa parte da humanidade em 100 anos. Né? Então, a gente normalmente não tem essa dimensão do fato. Talvez tenha sido, proporcionalmente na história da humanidade, um dos maiores holocaustos populacionais que a gente tem notícia. Sim, não é que tenha sido, é o maior holocausto, né? Mas quando eles ficam se lembrando de holocausto, eles só querem falar daqueles falsos judeus na Alemanha que foram levados para um campo de trabalho. A maioria deles nem sequer morreram, né? Eles ficam falando, mataram um monte de judeus. Não, na verdade eles não mataram tudo isso que eles ficam falando, não. Morreu só uma pequena parte, né? Que eles ficaram fazendo imagem. A maioria dos mortos são os mortos de guerra mesmo, só que eles usam as imagens e falsificam como se fossem os judeus, né? Mas na verdade a maioria das imagens que eles usam, eles são da guerra mesmo, né? Da Segunda Guerra Mundial. Os próprios portugueses vão ler essas guerras promovidas na segunda metade do século XVII e vão lamentar o fato de que foram guerras de extermínio, dizendo, bem, no final nós conquistamos esses territórios, mas despovoamos esses territórios, porque o extermínio dos grupos indígenas também nos deixou vastos territórios sem povos para ocupá-los. Com essa articulação entre contar... Eles vão lamentar, né? Eles lamentam tanto, né? A gente vê até nos dias de hoje o quanto eles lamentam, né? Se vocês entendem o que eu quero dizer. Matando por doença, né? E assalto aos lugares onde os índios viviam, a gente chegou ao século XX com uma política do Estado brasileiro, já na República, né, que era de parar de matar aqueles índios. E é o que o Marechal Rondon fez, né, quando ele criou o Serviço de Proteção ao Índio, que precisava de ter um contingente de nativos vivos para constituir a nacionalidade.
né? De novo, né? Aqui, né? Eles presenteiam, né? Com os indígenas com um alimento misturado a arsênico, um veneno letal, e matam de novo mais 3.500. Mas os nativos são os selvagens. Os senhores não poderão ficar omissos, os senhores não terão como ficar alheios a mais essa agressão, movida pelo poder econômico, pela ganância. Um povo que habita casas cobertas de palha, que dorme em esteiras no chão, não deve ser identificado de jeito nenhum como um povo que é o inimigo dos interesses do Brasil, inimigo como os interesses da nação e que coloca em risco qualquer desenvolvimento. O povo indígena tem regado com sangue cada hectare dos 8 milhões de quilômetros quadrados do Brasil. Os senhores são testemunhas disso. Essa guerra é contínua. Ela não foi um fato histórico que acabou no século XVI. Ela fez parte de toda a expansão do Brasil por outras regiões, além da costa atlântica. Ela fez parte da entrada nos sertões, São Francisco. Ela fez parte da entrada na Amazônia. Ela fez parte depois da própria ação do Brasil na região fronteira do Chaco, né? Faz parte da guerra com o Paraguai também. Ela integra esse episódio. Ela faz parte da expansão cafeeira, da borracha, depois do cacau na Bahia. Todos os grandes ciclos econômicos de desenvolvimento, os índios sempre foram atingidos pesadamente. Índios Yanomamis morreram em choque com garimpeiros. Nós estamos de frente de um múltiplo homicídio que eu não posso deixar de caracterizar como genocídio. Olha aqui, ó. Um bebê foi morto com facão, né? Novamente, né? Mas os indígenas que são os selvagens, né? Os índios alegam que essas são suas terras originárias, onde viveram seus antepassados e de onde eles teriam sido expulsos. Já os produtores rurais dizem que eles são os verdadeiros donos. Essa proposta de emenda constitucional... Ó, o que tá errado nessa imagem, pessoal? Tu não pode fazer acordos com o inimigo, ok? Não adianta, ok? Não adianta. É por isso que nós temos um Salvador. Cristo é o Salvador das 12 tribos. Porque tu não pode fazer acordos com o inimigo. Os hebreus não podiam fazer acordo com Ramsés, né? Moisés tinha que chegar e ditar para eles, ó, vocês vão soltar o meu povo ou o Altíssimo Pai vai trazer todas essas pragas para cima de vocês e depois vai destruir todos vocês. O que vai ser? O que eles fizeram? Eles continuaram a oprimir os povos hebreus. Então o Altíssimo Pai acabou com eles, né? Então, isso aqui que vocês estão vendo nessa imagem, isso não adianta, isso nunca vai adiantar. Porque o caucasoide que está agora nesse lado do mundo, ele não se vê nem sequer culpado pelo fato de ele estar aqui nesse lado do mundo. Ele se diz europeu, mas está aqui na América, né? Quando a gente lê os artigos, eles usam palavras como naturais, né? Ah, o seu João de não sei o que, natural de Bahia. O que? Um caucasoide natural de Bahia? Vai te a merda, porra. Isso não existe, né? Então você não se pode fazer acordo com o inimigo, né? O nosso inimigo está aqui para nos oprimir e nos matar, né? E a nossa salvação está no Altíssimo Pai, nas mãos, né, representada pelas mãos de seu Filho Cristo, né? Então, não adianta. O que a gente tem que fazer é manter os mandamentos, para que a gente possa ao menos passar despercebido por esse sistema policial que eles têm, que foi criado para nos controlar, né?
Porque eles só matam melânicos, né? Eu acho que eu não preciso explicar isso para vocês, né? Eles só estão matando melânicos, né? Defendida pela bancada ruralista, passa para o Congresso a decisão de demarcação de terras. O relatório também proíbe a ampliação de terras indígenas já demarcadas. Quando o índio invade, há uma reação do produtor a esse impasse, a morte, mas a morte de um lado e morte do outro. Guerra que a gente vive, né, para ter os direitos garantidos, né, é a guerra que a gente enfrenta para manter a nossa cultura, né, é a guerra que a gente enfrenta. De novo, o inimigo não está aqui para te dar direitos de vida. Ele está aqui e recebeu o poder de matar, né? Até o dia em que ele vai ser assassinado, né? Destruído pelas mãos do Filho de Deus. Contra os madeireiros, né? Então a gente diz guerreiro porque é uma palavra que vem de guerra mesmo. E a gente vive numa guerra constante, né? Todo dia, é um dia após o outro, né, sem saber quem é que vai mais ser vivo, quem é que vai mais ser morto. A guerra é um estado permanente, né, da relação entre os povos originários daqui, que foram chamados de os índios, sem nenhuma trégua até hoje, até agora, segunda-feira de manhã, quando nós estamos aqui conversando. Ou até hoje, sábado, no dia que eu tô gravando o vídeo, e vai estar aqui amanhã também, no domingo, e na segunda que vem, e na terça, ok? É uma guerra, ok? É uma guerra. Vocês precisam acordar. Negros e nativos, acordem. É uma guerra, ok? Eles não são os nossos próximos, eles não são os nossos vizinhos, eles não são os nossos irmãos ou amigos. E se tu acha isso porque tu vai para uma igreja, então saia da porra dessa igreja. Ok? Indígenas atearam fogo num caminhão e numa colheitadeira que custam mais de R$500 mil. Indígenas tomaram 3 armas dos militares e atearam fogo na viatura e ainda agrediram os policiais. Esse impasse sobre quem realmente tem direito sobre a terra já dura décadas aqui no Mato Grosso do Sul. Ruralistas também avançam para um outro objetivo, que é o de invadir e explorar as terras que estão na posse e sendo preservadas pelos povos. Nós, Guarani Kaiowá, nós não temos mais esperança que o governo brasileiro vai resolver para nós. Desde 2012, mais de 1.000 índios foram vítimas de violência no Mato Grosso do Sul, sendo 95 assassinatos e 13 casos de violência sexual. Os garimpeiros fizeram uma emboscada para recuperar Né, vocês estão vendo, né? O tempo todo eles assassinam nativos, eles assassinam indígenas, eles assassinam indígena, eles assassinam indígena. O tempo todo eles assassinam indígena, eles assassinam indígena, né? Ninguém deles para pensar, peraí, por que a gente continua matando nativos e indígenas, hein? O que nós somos? Nós somos uma raça de diabos? Né? É o que vocês são. Espingarda que os índios haviam roubado. 2 garimpeiros e 5 Yanomamis morreram. Os líderes dizem que o problema não aparece nos jornais locais. Enquanto o poder público não toma uma decisão, abre-se espaço para a violência. Bem, é isso aí, pessoal, né? Isso nunca vai acabar. Nós estamos numa guerra, né? Bem, nunca vai acabar, tá errado também, né? Vai acabar, é claro, assim que o Altíssimo Pai mandar seu filho, né? O problema é que o dia e a hora nós ainda não sabemos, né? A gente pode verificar os sinais, né? O que eu faço, eu estou aqui para observar os sinais. E se tu vai lá no meu Facebook, né? O link também está lá embaixo. Tem um link que me leva direto para o meu Facebook. E se tu ver minhas postagens, todas as minhas postagens têm a ver com os sinais, né? As queimadas na Europa, na Rússia, na Itália, na Grécia, nos Estados Unidos, né? Temperaturas altas. E você sabe que essas pragas estão aqui para quem? Qual raça que vê a luz do sol, né, ou a temperatura alta como perigo? A raça que não tem melanina, né? Aquela que se queima no sol, né?
Então, nós temos que esperar por Cristo, né? Se alguém tem ouvidos, ouça, né? Apocalipse capítulo 13, verso 9 a 10. Se você tem ouvido agora, né? Ouça. Se alguém leva em cativeiro, né? O Caucasoide levou o nosso povo para o cativeiro, para a escravidão, em cativeiro irá. Então, ele mesmo ainda tem que ser feito como escravo, né? Se alguém matar a espada, né? Novamente, eles receberam o poder para matar, só que ao mesmo tempo é uma praga, né? Porque quem vive pela espada, né? Necessário é que a espada seja morto. Então os caucasoides que estão nesse lado do mundo, eles precisam morrer. O sangue deles vai ser derramado, ok? Vai ser derramado. Aqui está a paciência e a fé dos santos, né? É por isso que estamos esperando que o Filho do Altíssimo Pai venha logo com os 200 milhões de anjos para matar os caucasoides que estão aqui nesse lado do mundo. Porque só assim vamos ser livres em nossa própria terra, quando esse diabo colonista morrer. É por isso que estamos esperando. É por isso que estamos pacientemente esperando. Tendo dito isso, mantenham os mandamentos e fiquem com Deus.